Como diz Martin Heidegger, conhece muito pouco a nossa época quem não experimentou a enorme força do nada e não foi tentado por ela. O niilismo, como eu já disse em outros vídeos, é uma constante na, na nossa era, na nossa época contemporânea. E foi tratado por vários filósofos contemporâneos, desde Nietzsche. Então, é uma força não somente filosófica, mas existencial, de mais ou menos uns 200 anos. E está muito presente naquilo que é chamado de filosofia continental, que, excetuando a filosofia analítica, que é mais de autores de língua inglesa, a filosofia continental, que se concentra basicamente entre França, Itália e Alemanha, ao menos em algum momento os filósofos dessa linha se debruçaram sobre o niilismo. Então o niilismo já tem uma história filosófica, por assim dizer. E o melhor panorama histórico e, eu posso dizer assim, o melhor manual que eu já vi já escrito sobre o niilismo e sobre toda essa questão histórica do conceito do niilismo foi escrito por Franco Volpi, no seu livro O Niilismo. E nesse livro ele traz um panorama histórico sobre o niilismo. E é muito interessante, algo extraordinário, porque alguém fazer isso, trazer toda a origem do conceito e trazer os principais filósofos e as ideias resumidas sobre o niilismo é algo que, pelo menos no Brasil, eu nunca vi ninguém fazer. Alguém que chegou próximo disso foi o Pondé, mas o livro do Pondé, como eu disse na resenha do livro dele, sobre a era do niilismo, né? Ele ainda é muito popular, por assim dizer. Ele tenta trazer o niilismo de maneira mais popular e ele pega muito autores da literatura. O Franco Volpi não. Ele pega autores dentro da filosofia, quase que 100%. Então, esse é um grande manual, mas mais do que isso, é um livro sobre história da filosofia, ou história da filosofia contemporânea. Então, a gente vai falar sobre esse livro hoje, Franco Volpi, O Niilismo. Num primeiro momento, no livro, o Volpi ele traz um panorama do conceito niilista, onde que ele surgiu, e ele não repete os clichês de que em muitos livros, em muitos manuais sobre conceitos filosóficos, e quando fala do niilismo, repetem a mesma coisa, que o niilismo surgiu ali na Revolução Francesa, que diziam que aqueles que não eram nem pró-revolução, nem contra-revolução eram niilistas, ou alguns chamavam os revolucionários de niilistas. Não, ele traz o conceito desde do início do século XVIII, final do século XVII, começo do século XVIII, em que o niilismo era realmente uma palavra xingamento, era um conceito usado pejorativamente, para dizer basicamente que é alguém que está negando as coisas. E nisso ele cita vários exemplos, né? Vários exemplos. Mas talvez um dos mais conhecidos nihilistas, e que até e arrogou para si o primeiro grande nihilista, o primeiro que usou esse termo filosoficamente, foi o Turgenev, com Pais e Filhos. Mas o Volpi ele é preciso quando ele diz que Turgenev não cunhou esse termo filosoficamente, mas sim ele foi o responsável por popularizar o termo filosófico, porque filosoficamente já estava sendo usado por alguns filósofos. E quando Turgenev pega esse termo e coloca ali dentro do seu romance, esse termo já estava sendo discutido e debatido dentro da filosofia, esse conceito nihilista, né? Então, o Franco Volpi começa a apresentar alguns filósofos que já trabalhavam com o termo nihilista, filosoficamente falando, né? Antes de Turgenev popularizar o termo.
Ele cita Schlegel, Jacob, mas principalmente Max Stirner, que ele diz que no seu livro principal, né, O Único e Sua Propriedade, ali tem um conceito nihilista fundamental, que já começa a aparecer e aflorar, tal como nós conhecemos hoje, né? Porque nesse livro o Stirner ele procura desenvolver essa noção de único, que os seres humanos seriam únicos, não poderiam se enquadrar em rótulos nem em definições pré-estabelecidas. Cada indivíduo é único, está, digamos assim, sem um Deus jogados nesse mundo de caos. O Stirner também ele se mostra muito pouco à vontade dentro de sistemas filosóficos, apesar de parecer muito que o pensamento dele é de um hegelianismo de esquerda, um hegelianismo radical de esquerda. E logo depois de Stirner, o Franco Volpi fala um pouco de Schopenhauer, que aí nós temos uma espécie de niilismo passivo, um agressivo pessimismo filosófico que vê no mundo uma vontade louca e completamente incontrolável pelos seres humanos. Essa vontade louca acaba guiando os seres humanos às ações e nós não temos nenhum controle sobre isso. Nós não temos nenhum controle sobre essa vontade com V maiúsculo que nós nem sabemos direito o que é. Nós somos completamente passivos e sofremos a ação dessa vontade sem nem saber o porquê. Então a gente está jogado nesse mundo e só resta para as pessoas que acordam, tal como Schopenhauer, né? Acordam para essa realidade e só resta o pessimismo, só resta aceitar essa situação até o momento da sua retirada desse mundo, o momento da sua morte. E o ponto mais alto do livro do Franco Volpi é, obviamente, quando ele dedica um capítulo inteiro ao trabalho do Nietzsche. São mais de 20 páginas falando sobre a filosofia do Nietzsche tomando como fio condutor o niilismo. E não é para menos, porque até então, até Nietzsche, ninguém tinha elaborado uma teoria sobre o niilismo de maneira tão aprofundada quanto Nietzsche. Então, por isso nos parece óbvio, né, vendo um trabalho de perspectiva histórica, dedicar um tempo maior para falar sobre o Nietzsche. E todo o niilismo nietzschiano começa com a morte de Deus. O que seria a morte de Deus? Seria uma nova perspectiva, por assim dizer, uma nova perspectiva metafísica. Nietzsche observava muito bem, e ele veio de um meio religioso, a baixa religiosidade das pessoas. E ele percebia que a explicação metafísica, tal como a religião dava, ela estava morrendo. Vinha uma outra explicação metafísica, entre aspas, por assim dizer, que é a explicação naturalista. Uma explicação que não se apega a deuses ou a além-mundo, mas se apega apenas à matéria, às coisas circundantes, as coisas que podemos ver, tocar e sentir. Então, Nietzsche percebe a morte de Deus, ou seja, a morte da metafísica platônica, tal como a gente conhecia, a queda disso e, por consequência, ele já previa a queda dos valores cristãos. Então, uma coisa que fica muito evidente no Nietzsche é que ele fala muito sobre a decadência do mundo, a decadência dos valores nobres, ou que ele achava de valor, ou que ele chamava de valor nobre, né? E essa fixação dele por esse tema, a decadência, vem muito da influência de Schopenhauer. Mas, diferentemente do Schopenhauer, que era um niilista passivo, Nietzsche acreditava que todas as pessoas deveriam passar por essa espécie de niilismo passivo, que observava a realidade por esse novo prisma, sem um Deus, com um Deus estando morto, sem ter uma esperança metafísica num além-mundo,
sem ter uma esperança de que a sua consciência ou sua alma vai resistir à morte do seu corpo, e então deveria se ter uma nova etapa. E qual seria essa nova etapa? Seria a transposição de todos os valores, ou a superação de todos os valores. Porque os valores, ou a moral até ali, era uma moral fraca, uma moral feita pelo platonismo popular, que ele chamava o cristianismo ele chamava de platonismo para as massas. Então deveria ter uma superação. E essa superação se daria basicamente com a além do homem. Apenas alguém forte que pudesse impor valores nobres, no sentido que Nietzsche entende, nobreza, né? Ele entende muito no sentido clássico, o greco-romano. Apenas essas pessoas poderiam colocar novos valores que Nietzsche julga melhor e mais adequado à raça humana, mais realistas à raça humana. Então, essa seria uma espécie de superação do niilismo, por assim dizer. Mas, claro, Nietzsche também problematiza isso, né? E tudo isso, na verdade, o Franco Volpi tira de um livro póstumo do Nietzsche que chama Vontade de Poder, que é uma reunião de vários escritos dele. Aí, póstumamente, bem no começo do século XX, eles publicaram esse livro. Mas claro que essa criação de novos valores, seja lá por quem for, pode se criar um novo mito. Porque a gente pode imaginar que nasça, além do homem, um novo Jesus que coloque novos valores e crie um novo mito que acaba aos poucos se afastando dessa nova realidade. Então fica, pelo menos na obra de Nietzsche, fica algo um pouco aberto, se seria possível ou não superar esse niilismo sem alguma dose de, vamos dizer assim, alguma dose de mito ou alguma dose de falsificação, como se os novos valores fossem de alguma forma um novo sonho que a humanidade estaria entrando para fugir dessa desesperador consequência que o niilismo traz, de que ele olha a realidade e não vê nada além, não vê nada em que acreditar. Logo em seguida ao capítulo do Nietzsche, o Franco Volpi faz uma incursão num livro escrito por Heidegger e Ernest Junger, que na verdade ali os dois estão debatendo se seria possível essa questão do Nietzsche, né, se seria possível a transposição do niilismo ou não. O Junger ele até discute se quando que a gente estaria cruzando a linha. Ele acredita que a gente está bem na linha do niilismo, se seria possível cruzar essa linha. Eu não vou entrar muito em detalhes na questão do Junger, mas eu vou falar mais da resposta do Heidegger. E aí ele apresenta um pouco também da filosofia do Heidegger, né? Que pro Martin Heidegger, a grande questão é que o niilismo surge quando há o esquecimento do ser. E isso ocorreu porque houve dentro do Ocidente, e por isso também que o Heidegger estuda muito da obra dele sobre hermenêutica, que é interpretação de textos. Toda a história do Ocidente foi uma história de confusão entre o ente e o ser. E qual seria a diferença entre o ente e o ser? O ser é uma instância metafísica, é algo que a gente não consegue observar. E o ente são as coisas do mundo, a realidade. Eu, você, uma cadeira, um cachorro. Então o ente ele pode ser descrito fisicamente. Agora o ser, vamos colocar assim, o ser é toda a possibilidade do ente. O ser de um ente específico, de um indivíduo específico, é todas as possibilidades que ele pode se tornar. Então é um ser em aberto.
Então, por isso que ninguém consegue ver o ser, porque ninguém consegue ver todas as possibilidades que uma pessoa, que um ente pode se tornar. Claro que num animal irracional ou num objeto inanimado, a gente consegue ver isso, até consegue ver as possibilidades dele, né? É mais fácil. Mas para os seres humanos, não. Fica totalmente aberto. Até para o próprio ente, para o próprio indivíduo, essa questão do ser dele, ele não consegue ver completamente. A não ser que o único que conseguiria ver é Deus, mas Deus está fora da perspectiva de Heidegger. Então, ninguém consegue ver o ser. E a grande questão do Ocidente foi confundir o ser com o ente. Confundir essas duas coisas. Confundindo essas duas coisas, que se deu todo o problema com o niilismo. Porque se há essa confusão entre ente e ser, há o esquecimento do ser, dessa instância metafísica fundamental. Porque o ser não existe mais fora do ente. Porque os dois estão confundidos. Os dois quase que viraram uma unidade dentro do Ocidente. Então, por isso que há esse desamparo metafísico e essa grande questão: o que fazer? O que fazer dessa vida vazia e sem sentido? E o Volpi também fala do movimento niilista dentro da Itália, com especial atenção a Gianni Vattimo e Emanuele Severino. O Gianni Vattimo tem a teoria dele do pensamento fraco, que é uma questão mais de: se nós não somos mais tomados por dogmas fortes, verdades fortes, nós temos que pensar em verdades fracas. Por isso o pensamento fraco. As verdades fracas, elas são verdades que amanhã podem deixar de ser verdades, que elas se amoldam dentro do fluxo do tempo e das mudanças do tempo. Então, por isso ele acredita que um bom remédio, vamos colocar dessa maneira, para o niilismo seria adotar essas verdades fracas, essas verdades que, no fim das contas, não são bem verdades, né? E depois ele também se debruça sobre Emanuele Severino, e o que eu achei interessante no pensamento de Severino é a questão que ele volta à questão do ser em Parmênides. Não somente do ser, mas da questão da identidade. Porque ou o ser é ou o ser não é. Não existe uma terceira possibilidade dentro dessa lógica. Então, se a gente pensa que a existência dos seres humanos é um pequeno ponto de ser, é um pequeno ponto de existência dentro de dois infinitos nada, o nada antes da gente nascer e o nada depois que a gente morrer, os niilistas têm que explicar como que as coisas puderam vir do nada. Então, esse ser que ele passa a ser nada, ou ele surge simplesmente do nada. E isso é impossível para o Severino, tomando a lógica clássica, né, como pressuposto. Uma das respostas que pode se pensar é que essa existência, na verdade, nós já somos nada, por assim dizer. Essa é uma resposta, vou confessar, um pouco ruim. Mas talvez a melhor resposta seja de Émile Cioran, que nós nunca vamos saber essa resposta, nem se sim, nem que não, de onde nós viemos. E mesmo assim, continua o Cioran, mesmo que nós soubéssemos, esse mundo não merece ser conhecido. O Cioran sempre com as piadinhas mórbidas dele, né? E eu deixei para o final, talvez um dos capítulos mais interessantes desse livro, que é sobre niilismo e gnose. Que antes de ler o Franco Volpi, antes de ler esse livro, eu já tinha pensado sobre isso, que o niilismo seria uma espécie de retorno à gnose. E o que seria o gnosticismo, né? O gnosticismo foi uma heresia cristã
que acreditava que esse mundo que nós vivemos é um mundo caído, não um mundo criado por Deus, porque o mundo criado por Deus seria perfeito, tal como ele. Então esse mundo foi criado por um Deus maligno, por Satã ou por qualquer outra coisa. Os gnósticos chamavam esse Deus de demiurgo. Esse mundo foi criado por esse demiurgo e nós só conseguiríamos entrar em contato com o Deus verdadeiro através de vários exercícios, através e esses exercícios nos trariam conhecimento. Então, somente através da gnose nós atingiríamos o Deus verdadeiro. Só através de um conhecimento muito elevado a gente conseguiria achar esse Deus verdadeiro. E por que o niilismo se parece com o gnosticismo, né? Isso não é uma novidade, isso aparece em Eric Voegelin. Voegelin, acho que talvez foi um dos primeiros a falar sobre isso. Hans Jonas também fala sobre isso, sobre a gnose, né? Ele é um dos primeiros que traz de volta essa questão do gnosticismo. Mas voltando, por que o niilismo ele se parece com o gnosticismo? Porque, em um certo sentido, ele acredita que esse mundo é ruim. Esse mundo é completamente desprovido de sentido e ruim. Por ele ser ruim, ele não pode ter sido criado por um Deus bom ou por Deus nenhum, porque imagine-se que Deus seja infinito em sabedoria, em bondade, em todos os atributos, né? Então, a única possibilidade seria de um Deus que está gozando da nossa cara, que joga a gente num mundo completamente sem sentido, somente para ver a gente em sofrimento. Mas o mais interessante é que o niilismo seria um tipo de gnose, um tipo de, melhor dizendo, gnosticismo laico, um gnosticismo sem Deus, um gnosticismo que apenas acredita que o mundo é ruim e que o conhecimento progressivo, o conhecimento elevado, não encontraria nada de bom, na verdade. Nós acabaríamos subindo e olhando para o abismo, tal como o Émile Cioran diz no livro Nos Cumes do Desespero. Nós apenas olharíamos o desespero humano e o nada. E talvez o grande Deus do niilismo ou do niilista seja o nada. Por isso que, de certa maneira, o niilismo se parece com as seitas gnósticas. E talvez o niilismo seja um retorno, seja uma expressão contemporânea dessas antigas seitas gnósticas. Porque muitas ideias filosóficas ou não, elas acabam retornando de alguma maneira. Elas morrem e depois retornam anos, décadas ou milênios depois. Mas o livro do Franco Volpi, eu já tinha lido, eu reli ele para fazer esse vídeo. Ele é um livro que traz um panorama histórico quase completo. Ele fala muito pouco sobre o Sartre, que também seria interessante, mas no final das contas, pelo panorama tá bem recheado, a gente quase não sente falta do Sartre. Também fala muito pouco dos membros da Escola de Frankfurt, que também falaram um pouco sobre o niilismo, mas, como eu disse, é um livro de todos que eu li sobre manuais ou histórias da filosofia que falam sobre o niilismo, esse é o melhor de todos. Tirando esse, somente indo ler nos originais dos autores mesmo. Agora, se será possível a superação do niilismo ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Mesmo que seja superado por alguma nova filosofia, por alguma nova metafísica que abarque tudo isso, nada será como antes. As fraturas e as cicatrizes que essa concepção deixou na humanidade vão ser sentidas e continuarão sendo sentidas. Mas é isso. Essa é a dica de livro de hoje. Até a próxima.